No mínimo, você já deve ter dado muita risada com os vídeos dela. Pelo menos um vídeo você já deve ter visto. E você que me acompanha já sabe muito bem de quem eu tô falando. Sim, gente, é a Juliana do perfil Dois Filhos Autistas. E daqui a pouco eu vou chamar ela. Já vai compartilhando aí com as amigas Manhãs Atípicas. Oi, Lia! A Lia já entrou. Jordânia. Gente, um beijão pra todas vocês. Vão compartilhando pras amigas, porque o bate-papo hoje vai ser muito assim, ó, de mãe pra mãe, mãe atípica pra mãe atípica, e vai estar muito legal, tá bom? Vão acompanhando, participando, mandando pras amigas aí, que eu vou chamar a Ju agora, tá bom? Tenho certeza que vocês conhecem ela, vocês vão adorar a live de hoje. Vamos chamar a Ju aqui, enquanto isso vai compartilhando pras amigas aí. Só um minutinho, gente. Tô procurando aqui. Muita história legal pra falar, porque ela não fala só de humor, ela também, ó, só para tudo, só pra avisar, tem um filho autista também, adolescente, de esporte, e ele pode entrar do nada também na live aqui participar, musiquinha do celular, ele dá beijo, abraço, talvez até pior que isso. Mas, vem cá, João, vem cá. Mas é isso, gente, eu vou... Boa noite, Alexandre. Boa noite. Acompanha a nossa live aí, tá bom? Você também conhece, Lia? Muito legal, né? Então, e até o final, assim, vai ter um bate-papo muito legal. Ela não fala, não é só humor, ela fala muita coisa com muita seriedade de autismo também. Então, assim, é um bate-papo legal e também muito produtivo. Então, queria pedir para vocês acompanharem a gente aí, tá bom? E vai compartilhando. Ué, o que será que aconteceu aqui? Gente, vai estar demorando um pouquinho, mas eu já vou conseguir conectar aqui com ela, tá? Enquanto isso, já vai compartilhando para a amiga para ela não perder. Manda para as amigas mães de autistas, para as famílias atípicas, para quem se interessa por esse assunto. Já já a gente consegue falar com ela. Certo? Boa noite para quem está entrando. Oi! Oi, boa noite. Deixa eu colocar. Desculpa. Agora sim. Peraí. Só um detalhe, gente. Esqueci do fone. E aí, Ju, como você tá? Bem, um dia daqueles, mais um dia daqueles de manhã típica, né? Um dia turbo, né? É. Então, se apresenta para quem não te conhece ainda, que eu duvido que alguém não te conheça, mas... Juliana, mãe de 2 TEA, diagnóstico tardio também sou autista, né? Criadora de conteúdo aqui, né? 2 filhos autistas, onde eu iniciei aí fazendo vídeos de humor para trazer leveza para as mães atípicas, que eu falo que a nossa sobrecarga, nossos dias são muito cansativos, muito exaustivos, né? E se a gente entra nas redes sociais e vê vídeos mostrando a nossa realidade ali, só relatos tristes, né? E ali eu tento trazer a diferença, né? Trazer um pouco de humor, levar aquela gargalhada gostosa. Eu me identifiquei mais, é realmente isso, né? E é isso. Você consegue, viu? Porque eu dou muita gargalhada com seus vídeos. Tenho Aí, certeza aí que o tem povo às muita vezes gente. acha que é um filtro, né? Aí Você não, mas faz é assim, realmente né? uma habilidade minha. Muito legal, adoro. Muito bom os seus vídeos, gente. Quem ainda não conhece, corre lá no perfil dela, dá uma olhada. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre a vida dela, assim, sobre essa parte, né? Assim, de ser mãe atípica, dessa vida que a gente tem tão louca, né, Ju? E também dessa parte dos vídeos dela, como que é que ela tá alcançando todo esse sucesso que ela vem alcançando.
E eu vou começar com as perguntas, pode, Ju? Sim, pode sim. Então, beleza. Ó, boa noite aí para quem tá entrando agora. Vai compartilhando para as amigas que a gente tá começando agora, tá bom? Vai ser bem legal o nosso bate-papo de mãe atípica para mãe atípica aqui. Vocês podem participar aí no comentário, a gente vai lendo também, tá bom? Ju, vou começar aqui na primeira pergunta. Em que momento você percebeu que a maternidade que você viveria seria diferente do que você imaginava? E como foi esse processo para você? Então, a gente não se prepara para a maternidade atípica, né? Quando ela vem, ela chega sem aviso nenhum, ela chega arrebentando a porta. E então eu não sei o que é uma maternidade típica, porque os meus dois filhos são atípicos. Quando o Cleverson começou a ter, primeiramente, ter crise convulsiva, foi até considerado epilético. Daí começou o baque. Ele tinha 1 ano e 6 meses, mais ou menos, que começou a ter umas crises. Então, daí já comecei a levar no neuro, ele começou a ler a medicação, né, o Gardenal. E dali em diante, chegou aquele chocalho, tipo, você tem que reagir. Não veio o diagnóstico inicialmente de autismo. Foi considerado uma criança epilética com atraso no desenvolvimento. E aí, depois de algumas crises, ele começou a ter... Ele teve autismo regresso. Acho que a palavra é essa. Ele já estava andando, falando, e aí ele esqueceu tudo. Completamente teve que iniciar novamente. Nossa, é muito difícil. Então, era meu sonho ser mãe. Só que quando veio, sempre quis ter 2 filhos. Quando veio aí, que começou o tratamento dele, porque ele não falava mais, ele travou a fala, ele não desenvolveu mais a fala, coisas que ele já tinha aprendido, teve que ensinar de novo. Então, ele começou a desenvolver a fala de novo com 5 anos. Com 5 anos, foi fechado o diagnóstico dele de autismo. Então, daí por diante, ele já fazia terapia, acompanhamento, mas aí foi de acordo com a necessidade dele, né? Como já tinha um diagnóstico fechado ali. E eu decidi que não queria engravidar novamente. Entendi. Eu tinha Ficou traumatizada. terror, tinha pesadelo. Eu sempre fui ali na ginecologista, não, eu quero fazer cirurgia, por favor, me opera. Vai, por favor, não quero mais engravidar. Só que eu tinha menos de 25 anos, que meu primeiro filho eu tive com 19, e não tinha outro filho, porque tinha que ter 2 filhos com vida e acima de 25 anos. Então eu não conseguia ali fazer ali uma laqueadura, um procedimento para não ter mais, para não engravidar mais. Quando eu conheci meu esposo, com 3 meses apareci grávida. E eu falo que eu chorei muito. Que eu não queria. Foi todo um processo de aceitação. E quando veio ali a possibilidade de vir de novo um diagnóstico, é isso que era meu pior medo. Passar por tudo que eu passei. Porque o meu filho mais velho, ele era agressivo. Ele tinha dificuldade para dormir, que eu acho que a pior coisa no autismo é a seletividade alimentar e o distúrbio do sono. Isso acaba com nós, mães atípicas. É muito difícil. E o processo com o Clécio foi muito difícil porque ele era agressivo, ele machucava, ele se machucava. Então, tinha que estar sempre em alerta. E eu não queria vivenciar isso de novo. E aí veio o segundo filho. E Segundo diagnóstico. o segundo diagnóstico. E eu digo que ali abriu meu chão. Eu fiquei literalmente sem chão. Eu fiquei desorientada, não sabia o que fazer. Eu me culpava. Eu culpava Deus. Por que comigo? Por que de novo? Eu não aguento. E eu entrei numa depressão profunda ali, onde eu precisei entrar com medicações, terapia constante, acompanhamento com psiquiatra. Então foi tudo muito intenso, tudo muito difícil o segundo diagnóstico. Chegou como uma bomba assim nuclear em cima de mim. Então você achou que foi mais difícil do segundo do que do primeiro? Foi. Entendi. Porque o que acontece? O Cleverson, desde 2 anos que ele começou a ali ter as convulsões, tudo, ele começou o medicamento e aí ele começou acompanhamento com fono, com terapia em grupo, para ele desenvolver, porque ele tinha um atraso de desenvolvimento. Quando fechou o autismo, eu já estava preparada de alguma forma, mas eu recebi ali, vivenciei o luto, tudo, aceitação, porque todo mundo falava que não parecia porque ele estava evoluindo aos poucos. E aí quando fechou o diagnóstico certo, que mesmo assim parecia pouco porque ele começou a evoluir, porque
ele fazia todo o acompanhamento. Eu corri muito. No tempo eu morava em São Paulo e eu trabalhava muito. Trabalhava fazendo faxina para ele ter o acompanhamento devido, porque minha esperança é ele evoluir, ele falar, ele conseguir se expressar através das palavras, porque ele apontava, ele me levava para o lugar, então ele não conseguia falar. E eu tinha muito medo, ainda mais quando ele ia para a escola, de algo acontecer e ele não saber me explicar. E então, quando veio o diagnóstico, eu já sabia, mas tipo, não é, porque ele evoluiu. Eu tinha esse pensamento fechado, não vou dar medicamento, porque não vai precisar. No meu pensamento que eu tinha, se eu desse o medicamento para ele, ele ia ficar tipo uma criança sem reação, tipo aquelas crianças que não faz nada, fica só deitado, tipo, babando, tipo, o meu pensamento era esse. Pensamento pequeno, né? E aí eu comecei É a pesquisar medo, né? mais isso. E aí eu Nenhuma fiquei, mãe tipo, quer dar olha, sabe? remédio, né? Nenhuma mãe quer dar remédio. Na Porque, verdade, a gente dá porque porque tem que, nós é pensa. obrigada. Exatamente. Eu acho terrível todos os dias. O remédio é péssimo, é ruim. E as pessoas acham que a gente ama dar remédio para nossos É filhos. um mal Não, a gente não necessário. gosta. É um mal necessário, Porque né? é preciso. Porque é preciso. E ali eu comecei a ler tratamento com ele, um tratamento adequado. E fui aceitando. E com a minha aceitação, eu acho que o primeiro passo é a aceitação. Porque ali é o caminho, abre portas para você lutar, correr atrás do que seu filho precisa. E o segundo, eu já estava muito esgotada, sabe? Eu falo que o Cleverson era nível 3, saiu do nível 3 para o nível 1, hoje ele tem 12 anos. Mas isso custou minha saúde mental, Ele porque eu saiu me do desgastei 3 muito. pro 1, Ju. Eu não Foi. conheço nenhum autista que saiu do 3 pro 1. O meu é 3 até hoje. Porque ele não falava, ele era muito agressivo. Tipo, ele ia 5 dias na escola, 3 eu tinha que pegar ele. Porque eles não ficavam com ele. Eu recebia muita reclamação. Ele era muito. A palavra pode ser malvado mesmo, sabe? Mas era porque ele tinha muitas crises, barulho, qualquer estímulo a mais, ele ficava muito agitado. Então, tinha muita dificuldade com ele. E eu trabalhava com faxina ali, a maioria das vezes eu tinha que abandonar ali o serviço no meio para poder pegar ele na escola, para poder resolver ali a situação. E hoje é uma criança totalmente recebe comando. Foi alfabetizado recentemente, o ano retrasado ele foi alfabetizado, tarde já, mas foi alfabetizado. Fala Parabéns. coerente, fala assim. Faz Então, vídeo? todo mundo fala, nossa. Faz vídeo? Aí o WhatsApp faz vídeo, blogueiro e tudo. E aí todo mundo fala, nossa, como você conseguiu. Esse dia, os meninos fazem terapia no Instituto TEA, uma das profissionais me perguntou como foi que ele saiu do nível 3 para o nível 1. Aí eu falei, mulher, se eu soubesse, tinha anotado tudo no papel, porque é difícil. Mas só que lá em São Paulo ele fazia muita, muita terapia. Ele fazia 10 horas de terapia por semana. Tipo, ficava 4 horas no dia, outro 4 horas outro dia. Então, ele fazia bastante terapia, fazia natação, fazia judô. Então, eu sempre botava ele em várias coisas para ele ir desenvolvendo também. E principalmente atividades em grupo, que eu acho que é essencial. Por mais que fala que as escolas especializadas, para muitas crianças, resolve sim. Mas eu acredito também que se nós tirar nossos filhos totalmente da sociedade, eu acho que de alguma forma eles não vão conseguir desenvolver de acordo, porque eles não vão socializar, não vão ver outras crianças ali fazendo atividades, porque eles olham, eles observam, e através disso eles tentam imitar também, eu acredito nisso também. Sim. E acaba que, assim, é uma dificuldade que eles têm de socializar, né? Então, se você tirar de toda a socialização, é pior para eles. No meu caso, infelizmente, eu tive que tirar o João da escola. Infelizmente. Gostaria muito de ter Eu acredito que conseguido tem. manter, mas não era a minha intenção, não era o que Sim, eu queria, sabe? Tentei pra caramba. Mas, infelizmente, não consegui. Mas eu, com certeza, nós, sou super a favor da inclusão, assim. Muito mesmo. nós temos que ver também a limitação deles também, Sim. porque dependendo do ambiente é muito sofrido para eles, né? Sim. Depende muito de cada um, né, Ju? Muito, Sim. muito assim, de cada caso. Mas olha, eu fico muito feliz de ter ouvido essa parte da sua história que eu não conhecia. E eu nunca tinha ouvido falar um autista de que passou do 3 para o 1, assim. Parabéns mesmo. Deve ter sido muito esforço seu mesmo. Se você lembrar, anota no papel e me passa a receita. E você inspira muitas mães na internet, Ju. Passa muita força, inclusive para mim, já passou muito sem você saber.
E teve algum momento que você se sentiu assim, mesmo passando força para as mães, você se sentiu perdida também? Ou você já virou a super Sim. mulher mesmo? Super mãe. Eu sou, eu sou frágil, sou humana, sou. é, eu, até hoje eu ainda passo, tá? Às vezes eu penso em desistir de tudo, de largar tudo. Porque o que acontece? As redes sociais é uma ferramenta que você pode inspirar outras pessoas, mas também através dela você pode ser muito atacada. Verdade. Eu já recebi muito, eu já recebi muitos hates. Eu converso com muitas mães, eu tento responder todas, porque eu sei como é estar do outro lado. É essa solidão que a gente se sente tão sobrecarregada, não tem ninguém para desabafar. Então, eu converso com muitas mães, tento. Chamo todo mundo de amiga. Quer conversar? Bora conversar. É, aí o que acontece? Quando. Me perdi, viu? O comentário aqui me perdi, doutor Wellington. Que você Aí conversa com o que muitas mães. acontece? Essas mesmas mães, algumas vezes, até mães atípicas mesmo, vira hates. Tipo, eu já recebi comentário de mães atípicas. O seguinte comentário: você já tinha um filho autista, porque você foi lá e fez outro? Ah, De uma mãe atípica. Isso machuca, sério. dói. Eu falo que dói mais um julgamento de uma mãe atípica do que de uma pessoa que não vive, né? Essa parte. Porque, nossa, eu acho que a gente tem que Exatamente, se porque ela unir, pelo sabe amor de Deus. que nós vivenciamos todos os dias. E eu recebo vários hates, mas eu tento. Na rede vizinha, eu recebo mais. Aqui nem tanto, mas lá eu recebo muito, muito. E às vezes eu faço o quê? Eu apago. Eu não respondo, porque é muito desgastante. Porque Não, se é a gente verdade. for levar em consideração todos, nossa, aquilo entra na nossa mente, a gente fica ali filtrando e não faz bem. Então, eu não suporto o tempo todo. E eu digo a você, tem vídeos meu que viralizou, mas era o pior, meu pior dia. Meu pior dia. Olha. E eu fazia o quê? Eu tô muito mal. E eu fazia um vídeo, às vezes nem tem roteiro, tá? Eu faço um vídeo e os comentários que eu recebo é como se fosse um abraço, sabe? Me acolhe. E eu conversando com outras mães também, elas me acolhem muito. Elas falam que eu ajudo muito elas, que eu sou a voz dela, mas elas também são força, são um porto seguro ali para mim também, que é o que me incentiva ali todo dia a continuar. Que legal, que lindo. Muito lindo. E assim, eu vou ter que dar uma pausa, Ju, que o João tá aprontando. É assim aqui, tá? Que eu só fico, eu moro É, sozinha mãe com atípica, ele. é isso? Tá dando umas aprontadas aqui. Pera aí, já volto. Rapidinho. Ô, João, vem cá. Ó, quem tá aí já compartilha com mais pessoas aí para poder assistir aqui com nós. Coloca aqui. Voltei. Hum. Deixa eu pôr meu fone de novo. Desculpa aí, gente. A vida da Desculpa mãe, aí. né? É a realidade, né? A realidade da mãe atípica. Eu já falei ali pro meu esposo, tenta segurar as crianças aí, pelo amor de Deus. Mas se aparecer também não tem problema. O João já fez cada uma ao vivo que você não faz ideia. Aqui, vamos lá. Peraí, que agora quem se perdeu fui eu. Eu acho que você respondeu aqui. Eu ia te perguntar sobre isso, né? Se o humor foi uma forma de você. Bom, vou perguntar. Você fala bastante de autismo, com muita seriedade também, né? Além do humor. E o humor, eu queria saber se ele foi uma forma de você sobreviver a todas essas dificuldades. Se te ajudou também, o humor te ajudou também a sobreviver a tudo isso com mais leveza, né? Foi, então, o período que eu passei em São Paulo, minha psiquiatra falou que eu tava na pior fase da depressão.
Eu só não cheguei na fase impulsiva, que é que faz com que a pessoa cancele o CPF, né? É, eu tinha um intuito, quando eu tinha os pensamentos de me machucar ou machucar meu filho, porque o pensamento que vinha era esse, eu falava, eu verbalizava, eu ligava para minha cunhada, ligava para minhas irmãs, tentava falar com meu esposo, com minhas tias, eu falava, tentava falar, porque eu não queria fazer isso, mas os pensamentos me consumiam. E quando eu entrava nas redes sociais que via vídeos tristes, depressivos, falando, eu tô assim, isso me deixava muito mal. E toda vez antes de dormir, eu tentava assistir algum vídeo de humor para tentar trazer uma leveza para mim, para meus pensamentos e tudo mais, para tentar desligar de alguma forma, né? Os pensamentos Verdade. negativos que vinham. E eu sempre fui a palhaça da turma, desde criança. Quem me conhece desde criança, eu sempre fui a palhaça da turma. Eu sempre gravei vídeo assim no Instagram, só que não tinha pouco seguidor, né? Não subia. E o que acontece? Vai fazer 2 anos agora, em setembro, que eu iniciei esse perfil do zero. Então é pouco tempo, tipo 2 anos. E aí eu falei bem assim, não, vou começar a fazer vídeo sobre maternidade atípica para trazer leveza para essas mães que eu sei que tem muitas. Quando veio o segundo diagnóstico, eu achei que eu era a pior pessoa do mundo, porque eu tinha 2 filhos autistas de pais diferentes. Porque o primeiro é do meu primeiro casamento e o segundo do casamento Entendi. atual. Entendi. E aí eu achava Você, que era a pior você pessoa falou do mundo assim, veio que de mim isso, né? Você pensou, veio de mim. eu me julgava muito, falava que meu gênero era ruim. E Nossa, aí eu falei, cancela o CPF. Aí eu falava bem assim, que eu precisava tentar trazer leveza para essas mães também que estão nessa mesma situação que eu. E através dos vídeos que eu fazia, eu recebia um retorno ali que, é isso mesmo que eu vivencio, mas ela se sentia animada de alguma forma. E aí começou, para algumas pessoas falar que é terapia, me assistir, e tem muitas mães que falam que estava numa situação tão terrível que começou a me seguir e começou a mudar todo o jeito que ela vê a maternidade atípica e tudo mais. Eu não tento, meus filhos não aparecem muito nos vídeos, é difícil, assim. E eu não mostro a rotina deles nem nada do tipo. Eu tento falar com você, mãe atípica. Porque todo mundo fala, meu filho isso, tipo, mostrando, né? Às vezes eu tento, mas eu quero direcionar mais a mãe atípica. Ela que precisa também, do nada, mamão. ele pede assim, aí uma colher. Vou ter que dar mamão pra Mamão, ele, gente. Me desculpa, Ju. Vou ter que dar mamão pra ele, senão daqui a pouco ele vai normal. comer esse mamão com a colher. Só um minutinho, gente. Me desculpa de novo. Engraçado que ele tava quietinho até agora, assistindo o celular dele de boa. A hora que eu começo a live, ele começa a demanda. É exatamente assim. Boa. Vou atrapalhar um pouquinho. Pera aí, vamos lá. Não é porque não pode falar a palavra. É melhor a palavra cancela o CPF é mais melhor, né? Não? Também temos um pai atípico aqui, né? Seja bem-vindo. Ai, que vexame, Senhor. A nossa realidade é essa. Desculpa, eu te cortei ainda no meio da sua resposta. Mais 2 horas pra lembrar. Ai, Eu também ai. me perdi aqui, viu? Minha cabeça também não é boa, não. Tava falando do humor, né? Sobre o. Aí você decidiu fazer pra ajudar as mães também e elas começaram a te seguir. Sim, Até ajudou nessa parte também de depressão delas também, né? É isso. sim. Aí eu converso com muitas, né? E o que acontece? Em 3 meses eu bati 10K de seguidores. 3 meses. Sério?
E eu Sério? fiquei, meu Deus, o que esse povo tá fazendo aqui? Eu até brincava que quando os psiquiatras começavam a me seguir, eu falei, vocês estão falando alguma coisa pra eles, estão me seguindo aí, tô ficando assustada. Porque os vídeos que eu faço, né, é falando exatamente da saúde mental da mãe, né, que não anda muito boa, vamos falar a verdade, né? Aham. E aí eu recebi um retorno muito bom, assim, tipo, em um ano eu bati 50K. E aí tô indo pro segundo ano, daqui a Ah, pouco, é sério? Ju, você sério, acredita que você tem o mesmo tempo que eu? Assim, mais ou menos? Eu só tenho 5.000 seguidores. vamos Mas fazer, não, gente, não, segue ela também. sim, não comparando, mas já comparando, né? Não querendo comparar. Mas assim, eu fiquei pensando no tempo, porque assim, o que eu comecei a falar de autismo vai fazer um ano em abril agora. Foi o abril do ano passado. Hum, Eu tenho pouquinho. sim, Nossa, você vai estourou. crescer. E assim, acaba sendo um ministério seu. De Deus isso daí, sabia? É um dom. Porque, Eu igual você acredito falou, muito, sabe por quê? Quando no segundo diagnóstico, eu sempre fazia essa pergunta, por que comigo e por que de novo? E eu sou evangélica, eu vou para a igreja toda, eu confio nesse Deus, e eu sei que é por conta dele que eu tô de pé, que ele me fortalece sim, todos os dias, porque se for de mim, se for sem ele sobre nossas vidas, acho que nós não é nada. E o que acontece? Eu comecei a mudar a pergunta, por quê? Mas para quê? E agora eu entendo o para quê. Eu converso com tantas mães do Brasil e até fora do Brasil. olha. Então, de alguma forma ali, elas veem em mim um apoio que elas não têm nem da família. Sim, Entendeu? a gente, é muito difícil ter apoio, né? A maioria de nós não temos apoio. É muito raro quem tem apoio, né? Igual você falou sobre quando você estava no momento pior, você tinha para quem falar. Isso é muito importante. Porque por isso, quando não tem para onde, com quem falar, não tem fé, assim, não que a pessoa falei errado agora, não que a pessoa não tenha fé, porque depressão é uma doença, mas assim, não tem apoio e Sim. tal, acaba até cometendo alguma coisa mesmo. Acaba. Mas o que Bom, acontece? A minha família me ajudou depois que viu o nível que eu estava. entendi. Porque eu cheguei a ter um colapso muito grande, assim, que eu preciso. Pra você ter noção, eu cheguei a abrir uma live no Instagram para alguém conversar comigo. Porque eu estava tendo uma crise ali muito forte e ninguém me atendia, eu ligava para todo mundo. E toda vez que alguém não me atendia, o pensamento que vinha, você não, ninguém te ama, você não presta para nada, ninguém te quer, tire sua vida, você não vale de nada. E aquilo, eu falei com minha cunhada, ela falou bem assim, tenta chamar a atenção de alguém de algum jeito. E aí eu gravei um vídeo, entrei no Instagram, abri uma live, fiquei 5 minutos, não entrou ninguém. Nossa, Ju. Ninguém. Aí saí da live, aí fui no Instagram, ou no WhatsApp, e gravei um vídeo. Eu tava tremendo muito, a sensação que alguém tava pegando no meu pescoço, tava Meu sufocada, Deus. e aquela agonia de parar aquela dor. Eu queria tomar os remédios, tudo, eu queria, sabe, me machucar meus filhos. Eu tava sozinha em casa com 2 crianças. E ali eu pedi socorro, ajuda, por favor. E eu me tremia muito, o celular balançava. E ali as pessoas começaram a ver em que nível eu estava. Foi preciso fazer isso. Entendi. E aí minha família falou, nossa, eu não sabia que você estava desse jeito. E aí começaram. Hoje eu verbalizo quando eu falo que eu não tô mal, que eu tô mal, minhas irmãs vêm para cá, minha mãe vem para cá, nós faz um café, faz uma bagunça aqui. E isso me ajuda de algum jeito. Nossa, é muito bom. Porque elas viram onde eu estava. E eu não quero voltar para lá. Entendi. Ah, em nome de Jesus, você nunca mais vai voltar. Nunca mais. Só vai daqui pra frente decolar e ajudar as mães que estão nessa situação. Inclusive, se tiver alguma mãe assistindo e tá nessa situação, chama nem que for a gente aí no nosso direct, Sim, né, Ju? Porque não passe isso sozinha, jamais. Porque não passe. a E é carga uma é sensação fraca, de né? desespero. Sim. Exatamente. Então, assim, e outra, peçam ajuda para quem tá à sua volta, né, Ju? Igual você fez. Você foi mostrou que realmente você estava precisando dessa ajuda. Porque às vezes Sim, a gente fala assim, ah, a gente não tem ajuda de ninguém. Mas às vezes a gente não pede, né? A gente não pede ajuda. Então, assim, ninguém imagina a gravidade. Então, sim. cada um É vai vivendo porque sua as vida e pessoas, tal. na verdade, quando as pessoas falam bem assim, como é que você tá? Às vezes ela não quer a resposta, sabe? Não estou. É como se fosse automático. Eu faço terapia e quando a psicóloga pergunta, e aí, como foi sua semana? Eu falo, foi bem, ou não foi bem, não. Tipo, a gente já
foi bem, tô bem. Só que não tá. E o que acontece? Nem todo mundo tá preparado para ouvir também. Quando vem, não tô bem, preciso de ajuda. Sim. E às vezes você começa a falar e as pessoas pensam, nossa, que pessoa desagradável, só reclama, né? Só, nossa, ela nunca tá Já bem. E aí ouvi começa a tanto evitar a isso. gente, né? Começa a evitar, então, de falar com a gente, que é aí que acaba ficando pior. Então, assim, é só um momento e a Sim, gente precisa de apoio, né? Pra ficar bem de verdade. sim. Ai, Ju, nossa, realmente, olha, não é fácil nossa vida mesmo. Que bom que você venceu tudo isso. E como você falou sobre os haters, né? Que eu acho chique ter hater, viu, Ju? Eu acho assim, Alguns, quando você começa a ter alguns vídeos hater, você tá viralizam, né? famosa. Mas enfim, qual foi o comentário mais doloroso que alguém já falou pra você sobre seus filhos? Ou, assim, ou até sobre você, assim, essa parte tipo de preconceito que você ouviu, ou na internet, ou assim, na rua, ou da família, que você marcou assim pra Ó, você, assim. eu já ouvi de tudo, viu? Eu já ouvi que meus filhos, o Cleverson, inicialmente ele era burro, que ele não tinha capacidade de aprender nenhuma, que ele não falava, que ele não sabia se comunicar. E o que eu falei também que, você já tem um filho autista, vai lá e fez outro, né? De uma mãe atípica. E eu recebi um que eu até notei aqui. Ó, eu fui no shopping e eu gravei um momento de crise do meu filho ali, mostrando que nossa realidade é aquilo, né? E aí eu recebi muitos comentários, muitos hates. Um falou bem assim, eles têm que ficar em casa, sem incomodar ninguém. A gente sai para passear, para desestressar, não para se estressar com esse tipo de pessoas. Já ouvi algo parecido, isso é muito triste. Como se os nossos filhos não tivessem direito de estar lá também. Só eles. Exatamente. Como se nós fosse. Eu falo ET. que quando eu ando com um cordão de autismo, é como se tivesse uma seta nas nossas costas, que a qualquer momento vai ser atingido. Em algum momento nós vai ser ali sujeito a alguma situação pelo fato do cordão de identificação, né? É muito triste, mas é a realidade de muitas famílias até hoje, né? Muito triste. Nossa, gente, é uma coisa que precisa ser mudada, né? A gente precisa sair sim com nossos filhos, eles têm direito de estar em qualquer lugar. Agora, o que eu ia te perguntar, Ju, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o autismo? Para tirar mesmo o preconceito, diminuir pelo menos. Ah, é porque o autismo em si, ele tem muitas nuances, né? Porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, nenhum é igual ao outro. Eu falo porque eu tenho dois filhos que são totalmente diferentes. Mas a sociedade, uma vez o doutor Wellington, ele falou que a sociedade nos odeia. Porque eles não estão preparados para nos aceitar e eles não querem se preparar. Verdade. Eles não querem. Porque todos os dias tem vários tipos de informações falando aí. É só você procurar no Google lá o que é autismo. E você Uhum. vai ver lá o que é. E mesmo assim, se você chegar na rua com um cordão de identificação, tem pessoas que não conhecem o que é isso. Então as pessoas não querem aprender. E os que sabem, não estão nem aí. Porque é aquele negócio, a dor não é sua, a dor não é minha, então não vou me incomodar. E aí é o que falam que a gente é mimizenta, que a gente reclama demais. Mas só quem sabe é que vivencia todos os dias. Então, eu acho que a sociedade deveria procurar mais informação. Porque informação é tudo. Porque se você sabe o que é, nem na teoria ali, o que é na teoria, você vai conseguir ali, de alguma forma, entender o que está acontecendo com aquela criança em crise. Porque o que é pior numa criança em crise na rua não é a criança ali, não, mas sim o julgamento que vem Verdade. das pessoas ao redor. Exatamente. Tudo, falou tudo. Pior não é eles, o pior é a gente lidar com eles com um monte de olhares, com gente apontando, em vez de tentar chegar e falar, você precisa de ajuda, né? Não, você não tem, É, é muito, nossa, pelo amor de Deus, isso é muito difícil mesmo. Então é bom as pessoas terem um pouquinho de, assim, realmente pesquisar, sabe? De menos ignorância, né? Um pouco mais de sim, conhecimento para lidar, porque cada vez vai ser mais comum. Porque ninguém mais esconde. Não que agora exista mais, alguma coisa do tipo. Mas hoje eles estão em todos os lugares e cada vez vai estar mais. Então as pessoas têm sim que aceitar, têm que
que pesquisar e entender, sim, e respeitar, né, Ju? O mínimo. Sim, o mínimo. Existe algum pequeno progresso dos seus filhos que para outras pessoas, para outras mães típicas, né, parece simples, mas que para você foi uma grande vitória? Aí eu falo que todo dia tem algo novo, sabe? O Henrique, ele começou a desenvolver fala do ano passado para cá. E é muito engraçado, assim, para outras pessoas, só que o Henrique tem 5 anos, o Henrique vai fazer 6 anos. O Henrique já era para estar falando tudo. Tudo. Tem criança de 6 anos que chega perto dele ali e fala, tia, por que ele não fala? Porque eu falo com ele, ele não responde. Isso machuca, né? Então, cada palavrinha nova que ele fala, esses dias ele falou bem assim, mamãe, Aracaju. Aí na escola, aqui a cidade fez aniversário e a escola estava ensinando, né, sobre Aracaju. E ele, mamãe, Aracaju. E ficou repetindo essa palavra todo dia. Tava até com colelia, né? Sim. E aí ficava Aracaju. Eu achava que ele tava querendo viajar. Aí Aracaju, aí ele pegou o desenho Aracaju. E ele falar, tipo, certinho, sabe? E aí é uma palavra nova. Tipo, ele já sabe falar algumas coisas, só que cada palavra nova que ele fala é algo novo, então é uma comemoração. Para as pessoas, é só bobeira, só isso que ele falou. Tipo, ele tem 6 anos, vai fazer 6 anos, isso é nada, né? Só que para nós, essas pequenas conquistas é tudo. Tudo, com certeza. Como eu sei disso? O João também não fala, assim, o João é não verbal, né? Vai fazer 16 anos domingo. E ele, esses tempos atrás, minha mãe veio passear pra cá e ele começou a falar vovó, vovó, porque minha mãe tava aqui, vovó, vovó, vovó. E aí, do nada, ele começou a falar mais mãe pra mim também, porque é muito raro, ele começou a falar mais. E até agora ele tá falando mais, depois que minha mãe ficou uns tempinhos aqui. E aí também é tudo de bom, né? Se eu ouvir mãe, né? Sim. É muito gostoso. Então, realmente, só quem tem que valoriza essas pequenas coisas. Só para entender, Exatamente. só a gente mesmo, uma a outra, né? E como você consegue, Ju, equilibrar ser mãe de 2 crianças autistas? Porque eu só tenho uma e já fico quase doida. O olhinho famoso dela. Cuidar da casa, da rotina de terapia, do marido, né? E ainda produzir conteúdo e ajudar tantas mães. Eu não consigo fazer tudo, não. Eu escolho aí, algumas coisas eu deixo pra trás. Eu falo assim, no tempo que eu adoeci, eu falo que eu tinha vergonha de receber visita em casa. Porque eu não cuidava da casa e nem de mim. Eu tentava manter as crianças vivas, a palavra é essa. Porque eu fiquei num período tão debilitado e eu me abandonei por completo. Eu tinha um cabelo grande, eu cortei até porque eu já estava tentando entrar nesse processo de novo. Falei, não, peraí, preciso fazer alguma coisa assim para mudar. Então, eu não consigo dar conta de tudo, não. Todo mundo acha que eu sou, não, eu não consigo dar conta de tudo. Tem dias que eu não queria nem sair do meu quarto. Só que o que acontece? A gente não tem essa opção de ficar no quarto, de não quero fazer nada hoje. Então, a gente faz o quê? Prioriza algumas coisas. As crianças precisam ir para terapia, as crianças precisam ir para a escola, precisam ir para a sala de recurso. E aí eu faço terapia, me matriculei na academia, não vou todos os dias, porque eu não consigo. Eu não consigo. Inclusive, essa semana eu não fui nenhum dia, e hoje é quarta-feira. Mas fazer conteúdo é algo que me ajuda. Então, eu ajudando outras mães, elas também estão me ajudando de alguma forma, porque é um retorno, é uma via de mão dupla, né, que fala. Então, marido, meu Deus do céu, tem situações que é agendado, literalmente, porque com 2 crianças, às vezes tem a questão do distúrbio do sono também. Então, eu não durmo direito, mesmo às vezes com a ajuda de medicação, eu não consigo dormir direito. Eu falo que eu não achei uma medicação ainda que consiga silenciar as vozes da minha cabeça. Mas eu tento dar o meu máximo todos os dias. E tem dias que eu, mesmo estando despedaçada, sabe, entrando ali no processo meio que depressivo, eu tento reverter isso. Eu falo, eu não posso. E tem uma coisa também que as pessoas podem achar engraçado, mas eu agendo para chorar, literalmente. Porque quando vem,
Você não consegue ligar, você tá ali no meio da rua, a criança tá numa crise e você quer chorar junto ali com a criança. Você não pode. Você engole o choro ali, tenta se recuar daquele lugar, daquele ambiente, Agenda pra chorar. Essa foi ótima. agenda. Mas é Pra isso que a você gente ver. faz, né? Sei o que que é isso, mas eu nunca tinha Pra você parado pra ver. Eu vou pensar. pra ir Eu acho que eu também faço isso, Ju. no banho. Hora que a Mas no criança banho, dorme, né? ou Que é raro também. então, eu tento priorizar algumas coisas, e aí eu fazendo terapia e de vez em quando indo para academia, então é algo que eu estou tentando ali me manter firme, me manter em pé, e isso ajuda muito. Minha psiquiatra e a psicóloga, ela sempre fala que eu preciso fazer algum tipo de exercício, que só a medicação e só a terapia não ajudam. O corpo precisa estar em movimento, precisa trabalhar ali também. Ô, Ju, travou. Não sei se é a sua, se é a minha. Esperar um pouquinho, ver se volta. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Acho que caiu a internet da Ju. Vamos tentar. Boa noite, pessoal. Teve gente que falou boa noite aqui, eu nem respondi. Me desculpem, pessoal, que ela estava falando, mas eu vi aqui o boa noite, tá? Boa noite, meninas da Vera Lúcia. Ó, eu vou ligar para ela de novo aqui, tá bom? Ah, obrigada por avisar, viu? Que foi a dela. Vou ligar aqui para ela de novo. Só um momento, já ajuda aí. Vocês que ainda não compartilharam, já compartilhem, que ainda estamos na metade da live ainda. Tem muito papo ainda para rolar aqui de mãe atípica para mãe atípica. Acho que caiu a internet dela. Vamos lá. Só um minuto, pessoal. Acontece, né, gente? Ao vivo. Isso acontece com todo mundo. Não tô conseguindo. Ju, se você quiser tentar entrar você, eu não tô conseguindo te achar aqui pra te ligar. Não sei se você ainda não conseguiu voltar à sua internet. Se você conseguiu e quiser tentar voltar aí, tá bom? Pode entrar a qualquer momento aí que você conseguir. Doutora Jéssica, você tá aqui. Boa noite. Também tem Geninha, Fátima, Sid Clay, Cris, Evangelista Santos, Jeremias, Vera Lúcia, Daniele Braga. Gente, ainda não consegui, viu? Mariana, boa noite também para você. Eduardo, Luzilene, boa noite para vocês. Mãe, a minha mãe também, gente. Boa noite, mãe. Te amo. Letícia, minha amiga. Luciana, Emerson. Minha tia, boa noite. Vou aproveitar e falar oi para todo mundo até a Ju voltar. Ah, Ju voltou. Ju, você quer tentar entrar você ou você quer que eu ligo aí para você de novo? Nossa,
Peraí que eu vou tentar ligar pra você de novo, Ju. Então, pra você entrar, você vai em participar. Mas eu acho que eu vou conseguir agora. Agora eu vou conseguir, já tô te convidando. Vai dar certo. Deu certo. Aê! Que bom que deu certo. O celular aqueceu aqui, Ah, é? fechou tudo. Acontece, ao vivo é assim mesmo. Pra mostrar que a gente tá ao vivo, apesar de que dá pra ver que tá ao vivo. Mas é isso. Ô, Ju, tem mais perguntas ainda. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta pra Ju? Pode, Ju? Se alguém quiser fazer uma Sim, pergunta, assim, do nada. Se alguém sim, pode quiser fazer fazer. pergunta pra Ju, pode mandar aí, tá bom? Bom, eu vou te fazer mais uma aqui. Em algum momento você teve medo de expor a sua vida e de expor também os seus filhos na internet? E o que te fez continuar? Sim, eu tenho muito medo, principalmente por conta das crianças. Não por mim, mas por eles. É, exatamente por conta dos hates. Eu recebi muitos hates. E até hoje ainda recebo. Só que tem gente que... O seguinte comentário. Tira a vida. Como se fosse... para acabar com tudo isso, como fosse algo que fizesse com que eu sofresse, tirar a vida de tal, resolveria. Já falaram isso pra você? Então, já. E eu gravava muitos vídeos mostrando um pouco da rotina inicialmente, quando eu comecei. Quando o Henrique tinha crise, quando eu saía com ele na rua, o jeito que ele se comportava, tudo. Então, eu já recebi comentários desse tipo. Então, a gente fica com medo, fica assustada. E a internet, hoje em dia, ela se torna uma arma de alguma forma também, né? É. Porque eu costumo, quando eu saio para algum lugar, eu costumo postar mais do lugar que eu tô depois que eu saio do local, porque é até um método de proteção também, né? Sim. Então, eu tenho medo de expor eles, até hoje ainda tenho, mas tanto é que eu apareço mais do que eles. Às vezes meu esposo aparece também por livre e espontânea pressão, mas a internet hoje em dia tem muita pessoa mal, né? Em todo canto, né? E a internet, de alguma forma, facilita isso. Sim. Dá uma coragem, né? A pessoa não tá cara a cara, todo mundo fica corajoso na internet. Pra Sim. falar um monte de abobrinha. E aí, o que te fez continuar? A outra mãe que tá aí do outro lado. Eu falo que elas são meu combustível, porque tem uma mãezinha que eu converso que ela é lá de Brasília. Quando eu comecei a conversar com ela, eu tinha pouco seguidor, tinha uns 10 ou 15 seguidores, e até hoje eu falo com ela. O nome dela é Mônica. Então, eu converso com ela, converso com várias mães, sabe? E nós se sentimos próxima. Ai, Juliana, como é que tá? Como é que tá isso? E nós troca, uma troca sincera, sabe? Que às vezes eu não tenho com uma parente, uma mãe ou uma irmã, porque não sabe o que é a maternidade atípica. Então é algo sem julgamento, aquele negócio de acolhimento, de eu te entendo, eu já passei por isso. Tipo, é uma troca boa e eu quero continuar fortalecendo essas mães de algum jeito para que elas não desistam. Isso aí, Ju. Continue. Não deixe os poucos ruins atrapalhar o seu ministério, que tem muito, muito mais gente boa na internet também. Muito mais gente Sim, boa no mundo do que ruim. Então, ignora os haters. Já disse que eu acho chique ter hater. Pensa por esse lado. Se eu tô tendo hater é porque eu tô famosa. E assim, ignora, porque gente ruim tem em todo lugar, né? Se a gente for olhar sim. para os ruins, a gente não sai do quarto mesmo, igual você falou antes. E é isso. Olha mesmo por esse lado, as mães precisam de você, viu? Você faz a diferença na internet. Ah, E entre todas as mensagens que você recebe, mais ou menos parecido agora também, né? Com o que você acabou de falar dessa mãe também. O que mais te marcou e te fez perceber que seu conteúdo realmente faz diferença na vida das mães? ó, eu anotei aqui também. É da Alcilene. Ela fala que ela me admira muito e inspira na minha força. E às vezes dá risada nos meus vídeos e ao mesmo tempo se emociona com os meus relatos. Ai, que linda. Ela descreveu tudo, né? Completo. Tipo, É, minha trajetória. E
o fato que elas veem uma força em mim, que, gente, pelo amor de Deus, eu não sou isso tudo não também, né? Mas o fato dela rir, e da mesma forma, eu falo que eu faço sorrir, mas também faço chorar. Porque quando eu participo do podcast do Instituto TE com o Dr. Wellington, eu falo ali um pouco da minha vivência, alguma parte ali da minha história, né, da trajetória e tudo. E eu sou sincera, eu falo mesmo. Ai, tem gente que camufla de algum jeito para ficar bonitinho, né, sabe? Isso romantizar de alguma forma, mas eu falo exatamente como é. E eu lembro que tem um vídeo que eu postei, que eu falo que é a primeira vez que eu fui no psiquiatra. Que a primeira vez que fui, quando eu peguei aquela receita, o intuito que eu tinha era de tomar tudo ali, o pensamento que veio, né? E tirar minha... Dali, naquele... Foi, porque eu tava tão daquele jeito. E outras mães também. Que eu esperei, primeiramente, meu filho tá encaminhado para depois ir no psiquiatra. E tem muitas mães que vivenciam... Tipo, não é um caso isolado. Não é. Não é um caso isolado. Então, falar isso abertamente, de alguma forma também... A força de uma mãe. Espera tá tudo encaminhado, né? Pra Sim, sentir isso. pior que... É Deus que dá essa força, porque não é possível. Exatamente, é sobre isso. Porque eu acho que se não fosse ele nas nossas vidas... E tem um caso aí da Mariana que eu acho que... Nossa, eu fiquei tão feliz por ela. A Mariana lá de Bacabal, se eu não me engano, né? O jeito que ela conquistou ali a internet, ela estava sendo ela mesma, ela estava sendo sincera. A dor dela foi exposta ali e ela foi acolhida. Mas tem muitas, muitas e muitas Marianas por aí. Muitas. Eu fui em Buquim agora, o final de semana passado, e você vê cada relato das mães ali na situação, aqui em Sergipe, o interior. Decadente, que a prefeitura, a assistência ali não tem, é mínima demais. Então, muitas mães passando por situações que não deveriam, que não são acolhidas pelo Estado, que não tem políticas públicas que funcionem de verdade, né? E não sabem o direito que elas têm também. Por isso que eu também Às gosto de vezes é isso fazer... também. Não sabe o direito que elas têm, porque tem muita coisa que já é direito. Mas elas não sabem nem por onde começar a procurar, porque não sabe o que é direito. Vai atrás do mínimo, às vezes nem consegue ir. E quando vai, acha que é favor, as pessoas ainda humilham. Então, assim, é muito difícil essa parte. Quanto menor a cidade, normalmente, mais difícil, né? Menos recurso, né? Tem. Muito difícil. Sim, é verdade. Qual é o nome da sua seguidora que você falou? Agora é Alcilene. Alcilene. Manda beijo pra ela, então. Vou mandar também. Beijo. Eu Ela falou até te dei um tudo. print da mensagem, porque eu fiquei, tipo, ela descreveu exatamente minha trajetória. Eu posso rir, mas eu também faço emocionar, eu faço ali. E quando precisa falar sério, eu também falo sério, eu aponto o dedo, falo, levanto a voz. Já vi. Isso aí, muito bom. Deixa eu ver aqui. E se você pudesse hoje olhar nos olhos de uma mãe que acabou de receber o diagnóstico de autismo do filho, que está passando o que você passou, o que você diria para ela agora, assim? Agora é a hora de emocionar. Oh, meu Deus. Eu falo, olha, o primeiro passo, o diagnóstico não é o fim. Eu falo que o autismo tem 3 Falo fases. muito isso. 3 fases. Primeiro é o luto. Porque a maioria realmente vivencia esse luto silencioso, porque quando você consegue ali pegar um diagnóstico que é luta para conseguir, as pessoas acham que é só na primeira consulta ali consegue, e não é assim. Não. É um processo doloroso, tanto para a criança quanto para a família, quanto para a mãe que está ali a todo momento. O diagnóstico não é o fim, é o começo, é a linha de partida. É a partir dali, ó, chegou, me arrepio. Porque é dali que vai começar você correr atrás de acordo com a necessidade do seu filho. E cuide da saúde mental. Nossa, se alguém tivesse me falado isso, me preparado, talvez eu não tenha adoecido ao limite que eu cheguei. Porque é essencial. Tanto é que eu falei que eu fui no psiquiatra quando meu filho estava encaminhado, porque não tinha rede de apoio. No tempo eu morava em São Paulo, não tinha ninguém ali para me apoiar. E eu acho que isso não é um processo que deve se andar sozinha. Essa família precisa ter uma rede de apoio. E eu falo que rede de apoio não é só a família, é o Estado. E só que não tem. Não tem, Então, não tem nada, essa não tem família praticamente nada para mãe, né? Nada. não tem nada. E eu falo que essa mãe precisa
se fortalecer, porque vai vir pancadas, vai ser um início de várias batalhas ali. Então ela Uma precisa estar nova forte luta, para ela né, Ju? aguentar. Uma nova Isso. luta. Que é uma luta para conseguir o diagnóstico e outra luta para poder todo o processo, até seu filho conseguir todo o acompanhamento, que é muito difícil, né? Na realidade ali. Muito. Isso mesmo, verdade, Ju. E agora falando sobre políticas públicas, né? Que a gente está falando que não tem. E é ano de eleição, né, Ju? O que falta para as mães, o que falta para existir, assim, para os nossos filhos, uma verdadeira inclusão na política Eu pública? acho que precisa, ó, as políticas que já existem, eles tentam sempre mudar alguma coisa, como se fizesse que a gente não tivesse ali o direito, que é de acordo com a nossa necessidade. Eu fui chamada para fazer reavaliação, para provar que meu filho continua sendo autista, sendo que o ano passado foi aprovado a lei aí. Revoltante, eu também. Revoltante. Foi aprovada uma lei dizendo que não precisa Humilhação. mais fazer reavaliação. E eu fui chamada. E agora surgiu uma nova lei aí dizendo que o laudo é permanente. Nossa, finalmente eu vou precisar provar que meu filho continua sendo autista. Pelo amor de Deus, né? Só que a gente não comemora, sabe por quê? Porque por trás disso é uma PL ali e tudo mais. Por trás disso tem alguma coisa lá discriminando ou diminuindo Ou para para você ter acesso a esse direito. Então, eu com acho certeza assim, é vantagem para eles, né? Igual sim, com certeza. Sempre... a inclusão mesmo, assim, não, eu sou completamente a favor, mas assim, a inclusão, se a gente parar para pensar, não deixa de ser uma vantagem para eles, porque o que eles querem é quanto mais crianças na escola especiais tiver, menos na escola especializada, menos custo para eles. Então, assim, toda lei Sim. que, mesmo que para a gente seja um benefício, para eles pode ter certeza que é muito maior. Para eles aprovarem, para sancionar a lei, para eles é maior o benefício. Isso que é o problema. Desculpa. Precisa de leis que realmente funcionem, não tem, e precisa de alguém ali. Primeiro, muitas mães não sabem do direito que tem, como você falou, porque não tem nada exposto. Você tem direito tal coisa. Não tem, porque eles não expõem, porque as mães aí sabendo vão atrás. E aí o que acontece? Já é desgastante a nossa sobrecarga. E além disso, nós temos que ir lá lutar para a criança ter acompanhamento de uma profissional em sala de aula. E agora surgiu uma nova lei aí, porque a diretora ou a professora que vai determinar se a criança precisa ou não de acompanhante em sala de aula. Isso eu não estava sabendo. Tô passada. Então, tipo, eles fazem de tudo para dizer que está nos ajudando, só que eles só nos prejudicam. E outra, tem muitas leis ali para a criança e para a mãe. Não tem nada. Para você ver, até o cartão de passagem para andar na cidade é com acompanhante a mãe. Mas a mãe só pode usar com a criança. A mãe vai levar essa criança para a escola de ônibus e ela não consegue voltar de ônibus. E aí, a maioria das vezes, a mãe tem que esperar na frente da escola ou numa praça próxima até a criança sair. Então, muitas coisas que tentam aí dizer que está nos ajudando, só que de alguma forma eles acabam nos prejudicando mais. Precisa de leis que funcionem e precisa de leis também para essas mães. Por exemplo, em questão da saúde. Eu tenho alguns problemas de saúde, porque aquilo nós vai se adiando, e quando vai atrás, é um monte de coisa. Eu vou no posto de saúde, eu não consigo ter ali uma prioridade ou algo do tipo, porque não é menosprezando a outra mãe típica, que ela tem ou não dificuldade de ir no UBS ou não. Mas a minha demanda é maior. Eu tenho que levar meu filho de vários dias aí na terapia, sala de recurso, tudo mais, escola e consultas. E aí, quando eu vou no posto e não tem lá a consulta que tem que estar esperando, eu estou para fazer um procedimento cirúrgico, eu tenho que passar com a ginecologista para poder pegar a liberação. E tá 5 meses eu esperando. Então, tipo, se eu tivesse lá uma preferência de alguma forma, né? Porque até para nossos filhos passa 2 anos aí esperando o neuro, que eu acho um absurdo. Só que nós temos que esperar nessa fila também. E às vezes quando surge e tem uma consulta do nosso filho, um exame importante, nós vai faltar, porque nós vai priorizar ele. Então, é tudo muito desgastante. A gente está tendo que provar que a gente precisa de tal coisa, ou ter que provar nossos direitos ali, sendo que já está ali no papel.
Nossa, Ju. Como parece que, assim, você está descrevendo o que eu vivo e o que com certeza muitas mães vivem. Para conseguir marcar uma consulta já é super difícil, para conseguir ir na Sim, consulta muito mais ainda. E aí ainda tem que esperar igual todo mundo, sendo que a gente realmente assim, demora muito para conseguir ir atrás, sendo que a gente sim, vive em a função nossa deles. demanda é muito grande. A Sabe o que nossa que eu demanda é falei? muito grande. Muito grande. Participei de uma live com o Robério, que ele é um político, né, de São Bernardo do Campo. E a gente estava conversando e eu falei para ele o seguinte: eles têm que ter um olhar, tem que ter um olhar individual para as famílias atípicas e para os autistas. Por que tem que ser individual? Sim, Porque cada um é único, cada um tem uma demanda, cada um tem uma necessidade. As famílias, tem mãe que não consegue ir marcar uma consulta, não tem ninguém para ficar com o não filho, consegue. o filho não vai para a escola, não consegue ter terapia, às vezes já está até adulto, está lá batendo nela, ela sozinha dentro da casa que todo mundo já abandonou, e ela não consegue sair para fazer uma consulta. Então, assim, podia juntar em todos os lugares, no Brasil inteiro, os municípios pensar assim, ó, juntar saúde, o Ministério da Saúde com a educação, aliás, com a assistência social, ter agentes da saúde para ir nessas casas, ver o que essa família está precisando, o que essa mãe está precisando, quer marcar uma consulta, eu vou ajudar você a marcar uma consulta, sabe, fazer visitas, ir lá, porque depois que acontece uma tragédia, não adianta mais chorar, ficar falando, ai, que dó daquela mãe atípica. Mas não tem nada assim, nada. Ninguém sabe o que eles Não estão tem. precisando. Tem um número lá, ó, passar em todas as casas, quantos autistas tem na cidade, exatamente, quantos é grave, quantos não é grave, quantos conseguem num transporte junto com os outros, quantos não conseguem, tem que ir individual, quantos, sabe, precisa ter mais leis, como você disse, tem que ter mais leis e cumprir as leis que já estão no papel e ter mais leis para as mães, para as famílias, para os autistas, e a gente precisa lutar por isso. Porque Infelizmente. E é uma coisa que não precisaria lutar, né? Porque já está lá isso, para você sim, ver. Mesmo a gente é chamada de barraqueira e tudo mais, mas se a gente não levantar a voz, não falar. Tem uma mãezinha que fala bem assim, que a gente tem que tirar esse negócio de barraqueira. A gente tem que falar com firmeza e mostrando que a gente tem conhecimento para demonstrar para eles que a gente não está leigo ali naquela conversa. Tem que estudar verdade. mais, tem que pesquisar Que a gente mais, não é tem que se ignorante, informar. saber das leis, saber realmente a lei, entender de lei. Porque senão a barraqueira fica uma coisa simples. Ah, só sabe gritar, pedir. Não, a gente está pedindo porque é direito, a gente não está pedindo favor. Sim, É direito do meu filho, é meu direito, e nós vamos juntas, se for preciso, fazer um barraco, então. Mas assim, não barraqueira por barraqueira, que só, né? Não, a gente sabe o que a gente está falando, né? É lei. sim. Realmente, é isso aí, Ju. Concordo, sim, 100% com você. Vamos juntar Sergipe com São Paulo e fazer um barraco grande. Você mora onde? Aí em São Paulo? Eu moro no interior de São Paulo, é uma cidade pequena, perto Uhum. de Ribeirão Preto, Eu encostado morei em em Santo Ribeirão André Preto. aí durante 7 anos. Ah, é? No ABC Paulista? Eu sou, na Isso. verdade, natural de Embu das Artes e eu vim embora para fazer os tratamentos do meu filho para cá. É 360 quilômetros de lá, que é perto da capital, Embu das Nossa. Artes, minha família é de lá. Uhum. Eu vim para cá porque lá era pior, apesar de ser grande, tudo era em São Paulo e é tudo muito longe, enchente, trânsito com eles era impossível conseguir alguma coisa, fila de espera imensa, muita gente, né? Então era muito difícil conseguir. Aí eu vim para uma cidade menor e os tratamentos dele eu faço tudo em Ribeirão Preto, que é perto. Então eu tem Uhum. transporte da cidade e eu vou assim, teve épocas que eu ia todos os dias. Hoje eu vou algumas vezes na semana para Ribeirão Preto e também ele vai no HC, né? Passa com neuro, com psiquiatra, tudo em Ribeirão, tudo na minha cidade vizinha aqui. Nós Mas estamos sempre procurando o que é melhor para eles, né? pelo menos ele tem, né? E é igual você falou, a gente demora para procurar ajuda pra gente, né? Eu, depois de 10 anos que eu cuido do João sozinha, minha primeira consulta com psiquiatra foi em janeiro desse ano, que eu já tava surtando, assim, 10 anos, já tava fazendo assim com o olho, igual você. Aí eu tive que ir, mas assim, é igual você falou, mães, busquem ajuda igual você disse, é uma coisa que a gente precisava ter Sim. escutado muito antes, cuide da saúde mental de vocês. E priorize, né? Por Às favor. vezes priorize, porque às vezes tem outras coisas que você acaba deixando para trás, mas não, priorize a saúde mental. Porque se você não estiver bem Sim. psicologicamente, você não consegue cuidar do seu filho. Não consegue. E Então é por amor nada ao a redor ele e a flui, na você. verdade, né?
Nada, não dá pra Nada no falar. melhor flor. É. As perguntas acabaram, infelizmente. Eu queria conversar com você até meia-noite aqui, que tá muito legal a nossa conversa. Mas acabaram as perguntas. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Não, não tem nenhuma pergunta, não? Ninguém deixou nenhuma pergunta? Verdade, ninguém perguntou aí que vocês estão assistindo? Deixa eu As ver. minhas acabaram. Bora aí fazer uma pergunta pra gente encerrar? Pessoal, deixa eu olhar aqui se alguém deixou, porque eu acho que não. Vocês estão tímidos? Hum, Ninguém tem uma pergunta para nossa amiga de Aracaju? Sergipe? Não é Aracaju em Sergipe, né? A É capital. Aracaju mesmo, né? Mas você mora É, na capital. sim. Entendi. Onde foi o Ah, aniversário uma daqui da pergunta. capital? Ah, é? E amanhã é o aniversário da minha cidade. Ó, uma O- pergunta. O que mudou depois que você conseguiu ir no psiquiatra? Pra mim ou pra ela, ou pras duas? Pra ela que tá sendo entrevistada. Pode falar, ô Ju. Então, o que mudou? O que que acontece? O psiquiatra, quando eu fui na psicóloga, ela falou se eu me importava de ir no psiquiatra, se eu tinha algum problema com isso, porque tem muita gente que fala bem assim, ah, psiquiatra é coisa de doido, não vou pro psiquiatra, isso é negócio de CAPS, sabe? E eu falo que não tinha problema pelo fato de meus filhos já ter aí acompanhamento e já saber o que um psiquiatra faz. Então, quando eu comecei a ir no psiquiatra, eu fui acolhida ali de acordo com a minha necessidade. Eu fui medicada, medicamentos controlados, para até suprir ali o que eu estava precisando. Eu não conseguia dormir, minha mente sempre foi muito barulhenta, eu tinha pensamentos negativos, então foi de acordo com a necessidade. Eu realmente estava precisando muito. Então, me ajudou muito. Eu falo que foi assim um divisor de águas, porque eu precisava muito, não só a terapia resolve, eu faço acompanhamento psiquiatra com a psicóloga, e aí tento ajudar também aí fazendo academia. Então é um conjunto, né? Só ir no psiquiatra não resolve, você precisa fazer terapia. A terapia é para quê? Para filtrar tudo que você absorve, o cansaço, o esgotamento, tudo, você conversar ali, desabafar com alguém que você se sente segura, né? E filtrar tudo que você está sentindo ali para poder você aprender a administrar. Então, o psiquiatra eu acho que é o ponto principal ali. E eu acho que todas as mães, assim, porque eu acho que a maternidade atípica mexe muito com o psicológico, com a saúde mental das mães, por conta do desgaste, por conta de tudo, toda a sobrecarga. E muitas pessoas acham que se prende ainda no, eu não preciso. Só que quando for olhar que realmente precisa, já pode ser tarde demais. Então, acho que foi essencial, assim, na minha trajetória como mãe atípica. Perfeito. Kátia, Respondi, Kátia. é... ajudou aí, Kátia? Então, gente, bora marcar psiquiatra, hein? Sabe o que é legal? Se você ainda, assim, tem um pouco de cisma em marcar psiquiatra, por exemplo, passa numa psicóloga primeiro e conversa, pergunta, o que Sim. você acha para psicóloga? Você acha que eu preciso de um psiquiatra? Preciso de um remedinho e tal? E aí ela vai te falar se você precisa e pode até te encaminhar. E se você não Dependendo, não consegue ir, precisa. É mais na questão se é, precisar de medicamento, sabe? Porque sim, ele vai ali de acordo com a necessidade, vai te ouvir tudo, vai filtrar ali o que você precisa ali, a demanda. Porque eu fui inicialmente para psicóloga e ela falou: não, você vai ter que conhecer meu amigo ali, psiquiatra. eu também, Ju, foi assim também. Ah, Kátia, então você foi igual a gente, já entrou no clube, então. Tá igual a Bem-vinda. gente já. Bem-vinda. Mas é super tranquilo, fica em paz. Mas é um processo, né? E é preciso. A gente não pode ficar se recusando ou se falando, eu não preciso, não é nada disso que ela falou, não, mas ela é um profissional que estudou bastante, está ali para te ajudar. Então você tem que dar ouvido, tem que dar uma confiança ali também, que ela está tentando te ajudar. A família do meu filho acha que ele é doido. É um tipo de preconceito também, né, Ju? Muito triste, mas Sofremos muito. Dentro da minha família, eu ouvia que meu filho era burro, que meu filho não ia aprender nada, que o filho de eu tal pessoa sei. era mais inteligente. Então, ouvimos isso até dentro de casa mesmo, a maioria das vezes, né?
o pessoal que devia nos acolher, às vezes, acaba nos machucando mais, né? E eu acho que você não deveria dar ouvido a esse tipo de gente e, se preciso, se afastar, porque isso vai adoecer mais ainda o seu emocional, né? Sim, e pede para eles pesquisarem mais sobre, para entender, porque quanto mais conhecimento, mais manda ele assistindo os vídeos da gente, os vídeos que, sabe, compartilha vídeos que falam sobre isso, que ajuda as pessoas que te seguem, né, a entender melhor. Às vezes vai ajudar, às vezes não é nem maldade, às vezes a pessoa só fala por ignorância mesmo. Então tenta Boa noite, relevar. menina. Isso aí, Kátia. Perfeito, certinha. Mas é isso, Ju. Obrigada. Ai, tem mais alguma pergunta, Kátia? Que eu não queria acabar, porque eu tô adorando falar com a Ju. E a gente acha que vai demorar, que vai ser longo, rapidinho, né? Passou mais de uma hora Nossa, aí já, né? passou, eu nem olhei o relógio. Se eu olhar, eu vou. Vixe, já. Nossa! Entendi, indireta. Vamos parar com essa live agora. Não, tipo, porque quando eu faço podcast é mais ou menos uma hora também. E a gente fica aquela tensão, sabe? Mas a gente começa a desenvolver a fala e vai fluindo ali, que Sim, passa o tempo que nossa, a gente nem passou vê. mais de uma hora, nem percebi também. Mas foi muito bom participar. Ter esse espaço de fala, sabe? E se precisa se falar mais. Principalmente quando é assim que outras pessoas podem interagir, fazer pergunta igual a Kátia fez. Que às vezes Sim, uma pessoa está se sentindo perdida e não tem ninguém para perguntar, para conversar. Então, é essencial um espaço como esse. Muito obrigada. E sim. parabéns por essa iniciativa de estar convidando aí mães, famílias, pessoas que convivem aí com a maternidade atípica, né? Para estar falando sobre e falando suas vivências, né? Isso, obrigado. Parabéns para você pelo sucesso que você tem feito, por Tá? toda a força que você passa, que você tem, pela evolução do seu filho, que eu fiquei feliz demais, sabe? É uma esperança para a gente, né? Que tem um filho de nível 3. E parabéns, e eu estou muito honrada de ter tido você aqui comigo, viu? Obrigada. Ai, Muito obrigada obrigada. mesmo. Pessoal, obrigada por todos vocês que acompanharam até o final. Vai ficar salvo aí. A gente vai deixar também no canal. Eu acho que fica também no canal da Ju. E aí, quem não acompanhou, ou quem quiser ver de novo, ou se você quiser mandar para algum parente entender melhor, ou para alguma mãe atípica também, vai ficar lá, tá bom? Beijo a todos vocês. Boa noite. Obrigada e até a próxima live. Beijão. Tchau. Tchau.